Por gentileza, vamos receber com todo carinho o engenheiro elétrico, o senhor Rogério Moreira Lima, que vem como tema legislação profissional da engenharia e fontes de financiamento da mútua para a geração distribuída. Boa tarde, obrigado pelo convite aí, obrigado à BGD e à FRG. Nós vamos falar justamente da legislação profissional da engenharia e fontes de financiamento, né, da mútua para a geração distribuída. Então, a gente está tratando aqui da parte, né, da engenharia elétrica, né, parte mais voltada para a área de eletrotécnica. E aí, lembrando que o sistema CONFEA-CREA foi criado em 1933, e depois teve uma reformulação pela Lei 5.194, em 1966. Responsável pelo controle, verificação, controle, fiscalização e aperfeiçoamento do exercício profissional da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia. Tem como missão a fiscalização para a garantia da proteção e segurança da sociedade, ou seja, a garantia da incolumidade pública. Compromissos éticos, compromissos socioambientais, né, sustentabilidade, excelência e transparência. Sendo que o Conselho Federal é a instância superior e que também faz o papel de regulamentação, e os CREAs de primeira instância. Tem uma significativa capilaridade, esses dados não estão atualizados, nós temos na faixa de 1.300.000 profissionais e na faixa de 400.000 empresas registradas. O Conselho tem por função fiscalizar, as associações têm por função valorizar, os sindicatos para defender. Ou seja, os conselhos são autarquias federais, fazem parte da administração indireta da União e têm por missão princípio a garantia da segurança e proteção da sociedade. Então, as taxas pagas, como a RT, a anotação de responsabilidade técnica e a própria anuidade têm natureza tributária. Então, a anuidade foi criada logo após 1933, e, se eu não me engano, em 1941, foi instituído a natureza tributária da anuidade, são tributos federais. As associações são associações privadas, né, não têm relação com o Estado, e os sindicatos têm a função de mediar as relações patronais entre os patrões e empregados, né, então faz a mediação das relações, né, relacionadas ao labor, ao trabalho. As escolas, instituições de ensino qualificam um profissional e os conselhos habilitam os profissionais, conforme está lá na NR10, né, qualificação, habilitação, né, e tem o profissional capacitado, que é o profissional que age sob a orientação de um profissional habilitado. Isso aqui é uma explicação da instrução de processos, né, no Conselho Federal. Trabalha com órgãos consultivos, né, Colégio de Presidente, Colégio de Entidades Nacionais e Coordenadoria Nacionais das Câmaras Especializadas. A anotação de responsabilidade técnica, que foi criada em 1977, foi na época lá do Milagre Brasileiro, né, então começou a ter muito acidente e não se conseguia responsabilizar os responsáveis, né, pelos acidentes e nem se conseguia saber o limite da responsabilidade assumida. Então, foi criada a exigência da anotação de responsabilidade técnica para que se conseguisse localizar rapidamente o responsável pela obra ou serviço de engenharia e que se descrevesse as atividades para saber se, quando tivesse um sinistro, qual o grau de responsabilidade que ele teria naquilo, né? Ou se o sinistro foi oriundo de uma ação dele profissional ou não. Os tipos de RT, né, que são de obra ou serviço, carga e função e múltipla. Então, todo contrato verbal escrito, né, de obra ou serviço, qualquer serviço da engenharia e agronomia, está sujeito à anotação de responsabilidade técnica. Ela que vincula para os efeitos legais o responsável técnico, né, então, se teve um sinistro, por exemplo, em geração distribuída, que está tendo muito, que a gente está acompanhando, muito queda de telhado, queima de inversor, queima de placa solar. Tem um incêndio numa instalação de microgeração, ou cai um telhado e mata alguém, por exemplo. Aí tem uma morte, teve um sinistro. Então, quem vai ser responsabilizado vai se puxar a anotação de responsabilidade técnica. Se no engenheiro tiver lá
na RT relativo àquela atividade específica, que ele é o responsável por ali, pelo projeto, ou pela execução, ou pela... Aí depende, né? Vai se analisar. Obviamente, primeiro se analisa o projeto para depois saber se na instalação ou na execução tem alguma divergência. E aí ele responde civil, penal e civil, criminal e administrativamente. Civil para indenizar as pessoas, criminal é a questão de responder por homicídio, né? Ou culposo, ou por dolo eventual, aí depende do que acontecer. E o processo administrativo, que geralmente nesses casos leva a cancelamento definitivo do registro do profissional, né? Conforme está lá no artigo 75 da Lei 5.194. Aí, nesse caso, o processo administrativo meio que apoia o processo criminal, né? Porque se o profissional tiver o registro cancelado, identificado um erro técnico grave por negligência, imprudência ou imperícia, né? Com dano, que é o caso da morte, aí isso é remetido, né, para a polícia, no caso, né, Ministério Público, e aí vai no processo também, aí, digamos assim, serve até de parâmetro, né, para a decisão do que tipo de responsabilidade o profissional vai ter. Ela tem valor de contrato, então, mesmo que o contrato seja verbal, a ART já formaliza para isso, define o limite da responsabilidade, como nós colocamos. E isso aqui é o modelo de uma ART, anotação de responsabilidade técnica, definindo as atividades, o local da obra ou serviço, o endereço. Elas são georreferenciadas, então não é só o endereço, né? Basta você passar com latitude e longitude, os fiscais conseguem identificar em cada local quem é que está responsável ou não. A lei de licitações, que exige o registro do profissional e a certidão de acervo técnico, né? Então é importante as empresas terem atenção para o responsável técnico, estar emitindo as anotações de responsabilidade técnica e solicitar os atestados para quem prestou o serviço para que se gere a certidão de acervo técnico, porque se for participar de alguma licitação, isso é exigido, né? Isso é exigido pela lei de licitações, que é o que está dizendo na 866. E na Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, também é exigido, só que tem uma ressalva, que isso ficou existe uma dispensa para outras categorias profissionais dessa exigência, mas para a engenharia é obrigatória essa exigência, né, do registro no CREA e da CAT. Os tipos de exercício legal da engenharia, né, que é pessoa física ou jurídica trabalhar sem registro. Acho que ontem alguém estava até me comentando aqui um caso que teve aqui em Minas, que foi da cerveja, né, da Belo Horizontina. Assim, pelo que eu li no jornal, né, que na investigação a polícia lá, que estava dizendo no Globo, que abriu processo também por contravenção, por exercício ilegal da engenharia, porque acho que o engenheiro que trabalhava na indústria parece que não tinha registro no CREA. Então, às vezes, as pessoas confundem. Não é o fato de você ser ou não ser engenheiro. O exercício ilegal é trabalhar sem registro. Então, se o engenheiro trabalha e não tem registro, ele está em exercício ilegal. Quem não tem atribuição, o sistema é multiprofissional, são vários engenheiros. Então, o profissional que desempenha alguma atividade que ele não tem atribuição para aquilo, ele também responde tanto por exercício ilegal, que é a multa, como no Código de Ética, que ele vai responder por falta ética. Que empresta o nome, que é quem vende a RT, inclusive nos grupos tem me reclamado muito isso, essa prostituição do mercado, né? Gente vendendo aí abaixo, né? Abaixo de R$200, R$60, então é uma briga constante, né? Então tem que ter atenção para isso. Quem está suspenso trabalhando e firma a organização que trabalha nessas atividades. Essa aqui é o poder de polícia, né? Advertência, censura, multa, suspensão e cancelamento definitivo do registro. Aí eu coloquei aqui o cancelamento de registro, né? que é o artigo 75. A resolução 1090 que eu falei para vocês agora, que tipifica como má conduta esse erro técnico, né? A definição do que é o poder de polícia da autarquia federal, que é justamente esse poder de sancionar, de submeter a sanções, né, as multas e tudo, cancelar registro de profissional, tudo, isso é o que está no poder de polícia.
e que é a atividade da administração pública de disciplinar esse interesse, e o ciclo de poder de polícia, que são aplicações das sanções, né? Muita gente confunde, né? Os CREAs não têm poder de embargo, mas porque o poder de polícia deles não é para embargar a obra, o poder de polícia deles é justamente para usar isso que a gente colocou, né? Advertência reservada, censura pública, suspensão de registro, cancelamento de registro e multas. Aproveitamento e utilização dos recursos naturais, que é atividade característica dos engenheiros. A parte de geração de energia elétrica, aí entra a geração distribuída, né, que é microgeração, mini geração e geração compartilhada. Esses acidentes, né, que estão ocorrendo de maneira recorrente, que a gente está se preocupando e está acompanhando, inclusive aqui tem muita coisa que aparece no canal solar, né, quedas de telhado, queima de placas. Então, isso realmente tem nos preocupado. E aí, no caso do nosso CREA específico, que é o CREA do Maranhão, nós instituímos uma comissão de análise e prevenção de acidentes, que foi aprovada por unanimidade em 1º de junho de 2021. A gente geralmente monitora todos os acidentes, que envolvem a engenharia, agronomia e geociências, e aí, quando tem algum acidente, a gente faz o levantamento para apurar se houve exercício legal, houve acobertamento profissional, houve falta ética ou houve má conduta profissional. Dia 29 de julho, esse ano, chamamos vários atores do Estado, Ministério Público do Trabalho, alguns deputados, o pessoal ligado para chamar a atenção sobre os acidentes e as ações que a gente está tomando. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia baixou a resolução 1134 em 29 de outubro de 2021, também preocupado com os acidentes que estão ocorrendo, né? E aí determinou como princípio da fiscalização priorizar o risco social e a proteção à vida. Então, a fiscalização tem que ter como prioridade isso para minimizar os sinistros ou desastres, e profundidade adequada, ou seja, a fiscalização não mais apenas conferir se tem ou não responsável, mas avaliar as condições da instalação e, se tiver algum descumprimento de norma técnica, né, verificar se não está tendo, por exemplo, alguma falta ética ou má conduta profissional. Entendeu? Ou, de repente, se essa falta ética está... Ou se, de repente, não tem um acobertamento, foi feito de qualquer coisa porque alguém só assinou e não acompanhou a obra, ou só assinou projeto de outro de qualquer jeito, ou se for algum profissional que não tem atribuição para aquilo. Também, no artigo 17, se determinou uma fiscalização preventiva e integrada, então os CREAs terem ações coordenadas com blitz urbana, defesa civil, bombeiros, para que nessas ações coordenadas se minimize os sinistros. E fiscalização dos sinistros, que é fazer a fiscalização, fazer todo o levantamento do que concerne ao profissional, né, e encaminhar esse relatório para a polícia e para o Ministério Público. E as linhas de financiamento, que são os benefícios reembolsáveis, né, ajuda mútua é para desempregado. Vamos lá, a gente marcou aqui o EquipaBem, que são equipamentos, e energias renováveis, né? Então, energias renováveis é o nosso de interesse. Então, facilidade na aquisição de equipamentos, né? Equipamentos utilizados em instalações de energia renovável ou ecologicamente correto, né? Então, auxílio financeiro reembolsável aos associados, contemplação de valores para aquisição desses equipamentos, né? Como soluções que promovam a energia renovável de maneira geral, né? Então, cabe bem aqui a parte de geração distribuída. E aí, por que eu estou colocando a questão da mútua? É porque o juro é muito, muito, muito baixo. Entendeu? Então, é difícil. Eu não sei nem se o BNDES consegue essa taxa de juros que a gente consegue lá. Porque a gente consegue uma taxa de... Como é que é feito? Nós pegamos... Como teve esse problema de contaminação do IGPM por conta do dólar, né, que o dólar subiu, houve um descolamento, então você observou que divergiu muito o valor do IGPM e do IPCA, o que se definiu? E também houve a contaminação do INPC, né,
porque subiu muito o insumo de construção civil, de ferro, então isso também impacta no INPC. O que se tomou como decisão? Que os financiamentos, ele ia pegar a média do IGPM, INPC e IPCA comparada ao índice da poupança, entendeu? E aí faz uma escolha entre os dois. Quando o indexador for menor ou igual a 0,35, será aplicado ele. Quando o percentual for menor que 0,35, mantém 0,35. Porque o que estava acontecendo? Acho que todos vocês, a maioria, tem integradores, tem gente de empresa aqui, vocês acompanham o mercado financeiro, com certeza, né? Então, vocês acompanharam que os 2 últimos meses a gente teve deflação, né? Então, como não tinha isso, o que estava acontecendo? A mútua estava dando dinheiro, né? Ela te emprestava e não te dava. Por quê? Porque tu pegava menos 0,3 do IPCA, né? Aí, quando tu somava, às vezes dava negativo, entendeu? Então, em vez de tu pagar, tu ainda tinha que ganhar dinheiro para aquilo. Aí, para corrigir essa distorção, né, e ficar um valor bem... Mas está um valor bem significativo. Eu uso ela mais para... Como eu sou professor universitário, mais para algumas coisas específicas, ou para férias, ou para comprar veículo e tudo, porque os bens não são alienáveis, né? Fica no nome da pessoa mesmo, então compensa. E aí, senhores, então, mas é assim digamos assim, um valor de juro muito baixo, né? E na situação que a gente está, por exemplo, se eu não me engano, o IPCA, acho que o IPCA de outubro ainda não saiu, né? Que era novembro. Mas o IPCA de setembro, se eu não me engano, foi menos 0,29, né? Então, naquele mês, se pagava só 0,3 do juro. Aí é um juro que é decrescente, né? Eles trabalham tipo aquele estilo mesmo da SAC, né? Do sistema de amortização constante, que você vai com o valor mais alto e aí vai decrescendo até 48 vezes, e aí tem uma faixa, né? Eles colocaram aí, ó. Então é interessante, mas assim compensa muito, né? Eu acho assim pelo valor, né? Porque pelo menos é porque eu não tenho ideia de quanto é que está a taxa de juros hoje que o BNDES está financiando e que o Banco do Nordeste está financiando, que é lá no Nordeste, né? Mas, com certeza, esse valor aqui deve estar bem mais abaixo, né? Porque nesse... Está bem... 1,29? Não, o IPCA, né? Não, estou falando do BNDES, quanto é que ele está fazendo os financiamentos, né? O problema do BNDES e do Banco do Nordeste, que é o Nordeste, de maneira geral, eu acho que é a burocracia, né? Para poder sacar e a dificuldade para você conseguir ter acesso a esse investimento. É porque, como eu falei para vocês da Lei 6496 de 77, quando se criou a lei que criou a ART, quis se criar algum tipo de benefício social para os engenheiros. E aí se criou a mútua por isso. Então, 20% do valor de todas as ARTs emitidas no Brasil vai para a mútua só para fazer esse apoio. Não é só esse apoio, né? Tem apoio de seguro de vida, de pecúlio, de várias coisas. Mas como o objetivo nosso aqui é discutir geração distribuída, eu dei o foco só para geração distribuída. Aí aproveito para agradecer a assessoria parlamentar do CONFEA e a gerência de relações institucionais do CONFEA, a Procuradoria Jurídica do CREA Maranhão, Superintendência de Fiscalização do CREA Maranhão, o professor Patrickson, que está aqui com a gente, que é engenheiro eletricista, né, dessa área aí, inclusive, né, tem mestrado nesses sistemas elétricos de potência, o presidente do CREA, né, por todo o apoio, por deslocamento e tudo para vir para o evento, né? O próprio CONFEA também, né, porque a gente está representando todos aqui. Ao setor de benefícios da mútua, porque me ajudou na apresentação, porque eu tinha que atualizar os dados. E como teve essas mudanças, eu tive que me reunir com eles, né, para ver o procedimento, quais são as taxas de juros que eles estão adotando hoje, né? Então, eu sou Rogério Moreira Lima, vice-presidente do CREA, coordenador da Comissão de Análise e Prevenção de Acidentes. Esse aí é o e-mail de acesso e me coloco à disposição para tirar as dúvidas dos senhores, porque assim, a gente fez essa questão nessa palestra, inclusive, principalmente para alertar as empresas e os empresários, né, da importância de você ter o responsável técnico, porque o que está acontecendo nos acidentes, para vocês tomarem ciência. Quando tem os acidentes que é de exercício legal, nós estamos encaminhando ao Ministério Público. E o que acontece?
Isso gera um risco muito grande pela falta de compliance do empresário, porque ele vai responder com forte gravidade até por homicídio por dolo eventual, porque ele assumiu uma responsabilidade numa atividade, né, de risco. E a gente gosta sempre de estar aqui com o pessoal da BGD, por quê? Porque a BGD ela age muito nessa direção de quê? Da capacitação, da qualificação do profissional, que isso é uma etapa muito importante para você ter mais qualidade, né, e mais segurança nas instalações, né, porque isso tem nos preocupado muito. Então, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, a gente está aí à disposição. Se não... tem uma pergunta aí. O CREA tem mapeado os problemas que têm acontecido nas instalações, aí, que é uma coisa que de fato é importante, né? Entender quais os principais problemas que estão acontecendo para poder prevenir. Na realidade, os CREAs, até por conta da pandemia, se investiu muito em tecnologia. Então, hoje, é muito fácil você monitorar a rede social. Às vezes, você toma muita ciência pelas denúncias na rede social, a gente precisa do fato gerador e ali está lá, né? E a gente mapeia assim. Nós fomos coordenador nacional ano passado, inclusive a gente fazia um acompanhamento, né, alertando o CREA da circunscrição, né, para que apure. Porque, assim, às vezes pode passar uma falsa ideia que a gente não está apurando. É porque os processos éticos eles correm em sigilo. Então, às vezes, a pessoa não tem dimensão, principalmente os de má conduta. Então, às vezes, a pessoa não tem dimensão do que está acontecendo. Mas, por exemplo, eu tenho ciência que 5 engenheiros aqui do Estado perderam o registro do CREA definitivo por conta do acidente de Mariana, né? Brumadinho e Mariana, não é? Então, a gente não sabe quem é, porque o processo corre em sigilo, né? Mas ele... A não ser quando a punição é censura pública. Por exemplo, uma falta ética que é censura pública, o que a gente faz? A gente bota um documento no Diário Oficial, publica nos jornais e bota em todas as inspetorias do CREA, inclusive na sede, informando, né, aquela censura pública, qual foi o problema. Então, por isso que passa essa sensação. E, às vezes, passa isso também na própria fiscalização, porque tem a exigência de placa, né? Que é obrigatório ter a placa. Aí, às vezes, a pessoa acha que o CREA não fiscalizou. Não, o CREA pode ter até fiscalizado, ter até multado, né? E a pessoa não saber, né? Entendeu? Então, é nesse sentido, mas a gente apura sim, está acompanhando sim, inclusive essa resolução nossa, essa nova resolução que você viu aí, com prioridade de risco à vida, fiscalizar os sinistros. Então, isso é uma coisa que realmente está vindo muito forte, né? Porque essa resolução 1090, que tipifica o cancelamento de registro, né, que diz o que é má conduta, que é o caso do erro técnico, porque o erro técnico grave, o que é grave com dano, é quando a pessoa morreu, né? Não tem, digamos assim, é um dano irreparável, não tem mais jeito, né? Toda outra situação você resolve. A pessoa teve gasta, recupera, manda para o médico e tudo. Mas numa situação dessa, não tem, né? Então, é importante isso, né? E a gente está aqui presente com o coordenador nacional das câmaras de engenharia elétrica do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é o engenheiro eletricista Maurildo de Lima, e eles também têm feito esse acompanhamento, né? Então, assim, pode ter certeza que a gente está sempre acompanhando e tomando as providências em conjunto com os demais órgãos da administração pública. Perfeito, agradecemos então ao engenheiro Rogério Moreira Lima, ele que é vice-presidente do CREA do Maranhão.